Oi pessoal, vamos lá para o meu vídeo extra, amador. Peço desculpas aí pela luz, não tá a melhor. Mas vamos lá. Esse vídeo surgiu, a ideia desse vídeo surgiu a partir daquela brincadeirinha do Instagram, do Faça-me uma pergunta, e eu percebi que muita gente começou a apresentar dúvidas sobre início de carreira, e começaram a me pedir, né, no direct, começaram a me pedir postagens sobre isso. E fizeram muitas perguntas, pedindo dicas para esse início de carreira e tudo mais. E aí eu me propus a gravar um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Começo dizendo que não me considero nenhuma expert no assunto, não trago verdades absolutas, mas achei que valeria a pena vir gravar um pouquinho do que eu penso sobre esse início. Vou ficar olhando de vez em quando para cá porque eu fiz uma cola, muitas coisas passaram pela minha cabeça. A grande parte do que me questionaram eu fui respondendo no próprio Stories, nas perguntas, então as dúvidas mais específicas estão lá, nos destaques, tá? Tanto do meu pessoal, que é o Giovanna Facchini, quanto no do Diálogos Psicológicos, que foi onde eu abri para poder coletar as perguntinhas para fazer esse vídeo, tá? Mas lá existem das perguntas mais específicas, que não eram tão geral assim do início da carreira, eu coloquei lá. Então, assim, o que eu for trazendo para vocês tem a ver com a minha história, como foi o início da minha trajetória, e eu, como docente, que vejo tanta gente começar, né, também fui acompanhando a trajetória de outras pessoas, tá? Acho que eu não preciso falar que não tem receita de bolo, né, que eu não venho oferecer isso, não venho oferecer, é assim que se começa. Mas eu queria começar aqui dizendo sobre o quão difícil é esse início, né? Esse início ele é muito angustiante, ele é difícil, a gente se sente desamparado, a gente se sente inseguro, a gente se sente incompetente. A gente acha que a gente gastou dinheiro à toa, a gente acha que nossa formação não valeu de nada, que a gente não sabe nada. E eu acho que esse é um sentimento compartilhado pela maior parte de quem está iniciando a carreira. Eu vivenciei isso. Vou dizer que existem vários momentos ao longo da trajetória, quando a gente nem é mais tão iniciante assim, que a gente continua se sentindo às vezes inseguro e desamparado. E eu penso que o pouco que eu coloquei no Stories, o que eu já tô tendo de retorno em termos de agradecimento pelas pessoas estarem se sentindo acolhidas, né? Eu fui ver que realmente é um desamparo mesmo que acompanha esse início, né? Então vamos lá. Como eu disse, então, esse início aí, né, não é fácil. E dizer que não é fácil, na verdade, não ajuda a não ser difícil, né? Vai ser difícil enquanto ele passa, isso passa, mas vai ser difícil enquanto vocês estiverem atravessando esse momento de maior insegurança, tá? Um segundo ponto que eu acho fundamental de ser dito. Então, o primeiro é que é difícil, sintam-se acolhidos, amparados pela minha fala, né? Não tem muito o que dizer. O segundo ponto que eu acho que é importante quando a gente está falando de início de carreira é vocês terem claro para vocês um objetivo, né? O que vocês querem fazer, né? Nesse início. Saber o que a gente quer ajuda a traçar um caminho, né? Então, se eu quero chegar até o shopping, por onde eu transito, por onde eu vou, né? Se eu quero chegar na academia, eu vou ter que mudar o caminho. Então, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Então, eu tenho interesse em começar pela clínica, eu tenho interesse em vida acadêmica, eu tenho interesse em começar a trabalhar já? Qual que é o meu interesse, né? Eu acho que é a partir daí que a gente vai começar a tentar delinear por que caminho ir, né? Quando eu me formei, eu não queria... Eu me formei com uma oportunidade de um mestrado e eu não me via nisso. Eu falei, não quero isso agora, né? Então, eu queria trabalhar, eu queria começar.
Só que também começar assim, né? Tipo, me formei e vou começar a trabalhar. Também é um pouco complicado. Então eu comecei por um caminho que é um caminho que eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, né? Que eu acho que é um caminho bastante válido, é o caminho da especialização. Então, a especialização me ajudou muito, muito. O meu primeiro emprego foi no HC. Fiquei por 7 anos concursada no HC. E eu tenho muito claro para mim que uma das coisas que me colocou dentro desse concurso foi a minha especialização. Então, a especialização, ela te ajuda a estudar, né, sobre o tema, a área que você está se interessando em iniciar. A especialização, ela te dá networking, ela te dá contato com pessoas que estão dividindo o mesmo objetivo. Ela te dá prática, uma prática supervisionada, né? Que é fundamental para quem está iniciando. Então, assim, a especialização ela reúne, né, um grupo de características que eu acho que é muito, muito importante para quem está começando. Giovana, mas eu não tenho grana para fazer a especialização. Eu escuto muito isso dos meus alunos, né? Então, assim, o que eu digo, gente, é o seguinte: você não tem dinheiro, porque as especializações elas costumam de fato ser caras, né? Você não tem dinheiro para começar uma especialização, se insira em outros grupos, né? Então, existem cursos de formação, cursos de curta duração, tem diversos institutos que oferecem isso, grupos de estudo, né? Tudo isso, esses cursos que não são exatamente uma especialização, te colocam em contato com outras pessoas. Porque é importante a gente estar em contato com pessoas no começo. No começo não, sempre, né? Mas esse início é muito importante que a gente tenha contato, que a gente precisa se fazer ser visto, né? A gente precisa ser visto como profissional. Porque o mundo da graduação ele é um mundo muito, muito protegido. Ele é um mundo em que a gente está numa postura um pouco mais passiva mesmo, né? Recebendo aquilo tudo, geralmente sem uma responsabilidade muito grande sobre o que vai ser dali, né, para frente. Pelo menos é o que eu costumo observar. Então, quando a gente se forma, a gente tem o quê? A gente tem que ser visto como profissional. E aí eu acho que o contato com pessoas é um ponto fundamental da gente fazer acontecer. Então, grupos de estudo, a especialização se for possível, se não, cursos de formação, cursos de curta duração, grupos de estudo, congressos, jornadas, tudo isso ajuda muito a gente a começar a mostrar a nossa cara, fora que ajuda a gente a ir lapidando, né, as nossas técnicas, os nossos arcabouços teóricos. Então, eu acho que isso é um primeiro passo que ajuda muito, tá? O que mais? Então, assim, essa primeira dica, né, da especialização, ela é uma dica que coloca o aprofundamento, né, na área que eu escolhi. Eu acho que não dá para falar em início profissional sem falar em continuidade de estudo. Então, não tem jeito, vai ter que continuar estudando de um jeito ou de outro. Tem coisas que exigem da gente mais grana, mais tempo. E tem coisas que exigem da gente menos grana. O que é possível para mim? Nós vamos ter que delinear isso, tá? Uma outra coisa que eu acho fundamental, que eu acho bastante válido de falar, é para vocês não perderem contato com os professores da graduação de vocês, né? Nós, docentes, somos um cartão de visitas, né? E aí eu digo um pouco assim sobre a forma como a gente leva a nossa graduação. Eu, por exemplo, eu encaminho muito paciente para ex-aluno, mas não é qualquer ex-aluno, né? Eu encaminho o paciente para os ex-alunos que eu sei que se dedicaram, que eu sei que se destacaram pelo esforço, pelo empenho e que, né, eu confio para indicar um paciente. Mas o professor, ele é uma porta de entrada muito importante para vocês. Mas não só para isso. Procurem o professor para tirar dúvida, procurem o professor para pedir colo, procurem o professor para dizer é assim, né? Eu fiquei espantada. Muitos ex-alunos meus responderam essas perguntinhas do Stories com uma angústia tremenda. E eu tô tendo, como eu disse, esse feedback de, nossa, você tá sendo alguém que tá escutando a gente, você tá sendo alguém que tá conseguindo olhar pra gente, olhar pra nossa dificuldade. E assim, precisou uma brincadeirinha do Instagram. Eu tô aqui, né? Os professores de vocês também, né? Quem é um professor que vocês têm como alguém que
acolhedor, alguém que vocês se veem buscando esse apoio, né? E o apoio também teórico, o apoio prático. Muitas vezes a gente pode oferecer isso também, né? Eu não cobraria para fazer isso. Eu imagino que outros colegas também se disporiam a dar uma mão nesse início de carreira, tá? Então, é isso. Aí, eu acho que isso dá uma segurança muito grande para vocês que estão começando, esse olhar do docente, do professor querido, sabe? Aí tá bom, então vamos para a questão do consultório, tá? Que foi o que vocês mais me perguntaram, né? Isso que eu falei até agora vale para qualquer área, né? Eu acho que a gente buscar uma especialização, buscar se aprofundar na nossa área de conhecimento, vale para qualquer área. Mas vamos falar da clínica. Muita gente perguntou da clínica. Então, dicas para iniciar o consultório. Quem sou eu, né? Dica. Mas eu vou tentar aqui colocar algumas coisas que eu acho que são válidas, que eu acho que ajudam, não vão atrapalhar, tá bom? Não são receita, mas não vão atrapalhar também. O primeiro ponto e o mais óbvio deles é buscar um lugar, né? Eu tenho que atender em algum lugar. Então, o que eu costumo falar para os recém-formados, né? Claro, se você é alguém que tem uma família aí que patrocina, uma família que tem uma condição boa, pode ser que você de cara tenha uma sala para chamar de sua, né? Que bom, não foi o meu caso, tá? Então, geralmente a gente começa meio no perrengue. E aí, uma dica que eu dou é a sublocação. Então, buscar lugares, pessoas, outros psicólogos ou não, né? Mas tem que ser uma sala que faça sentido para psicologia. Mas é buscar lugares que ofereçam a sublocação. Existem vários tipos de contratos de sublocação. Tem gente que subloca só o horário, tem gente que subloca períodos específicos, então você usando ou você não usando, você vai ter que pagar aquele período, enfim. Mas a sublocação ela é uma estratégia muito legal para quem está começando, porque a gente não tem um compromisso tão grande financeiro, né? Nesse momento tão instável que é o início. Então, na sublocação, geralmente eu pago o que eu usar, né? A não ser que seja um outro tipo de contrato, mas geralmente eu vou pagar aquilo que eu uso e eu não tenho outras responsabilidades, né? Por exemplo, no meu consultório, com paciente, sem paciente, eu vou ter que pagar o meu aluguel, vou ter que pagar o meu condomínio, a luz, a água, tudo, né? Então, essa é a minha responsabilidade com o consultório. Quem subloca o meu consultório não vai ter essa responsabilidade. Então, para esse início muito instável, eu acho que é bem legal a história da sublocação. E aí vai chegar uma hora que você vai perceber que não compensa sublocar, né? Aí quando você começa a ter uma carta legal de pacientes, é mais legal você ter o seu lugar, porque começa a não fazer muito sentido a sublocação. Bom, e aí vem a parte mais difícil, né? Quando vocês ficam me perguntando qual a dica para começar, eu sei que vocês estão perguntando. Vocês estão perguntando, na verdade, como que faz para ter paciente, né? Eu acho que esse é o ponto que mais angustia. E aí é angustiante, né? Porque esse começo ele é muito difícil das pessoas chegarem até nós, né? E aí tem N coisas que eu posso dar aí de dicas mesmo para vocês conseguirem atrair um pouco mais, né, uma clientela. Lembrando que esse processo ele tende a ser devagar, ele tende a ser lento, e que a gente precisa ter uma certa resiliência para lidar com isso, tá? Quando me perguntaram lá se eu desanimei, porque nos primeiros 8 meses eu tive um paciente só, eu disse que tanto desanimei que eu parei com o consultório. E tô aqui agora falando de resiliência. Mas os meus objetivos eram outros, né? Por isso que eu falei lá no começo dos objetivos. Eu não tinha o objetivo de ter consultório naquele momento da minha vida, né? Apareceu esse paciente, eu estava na especialização, aí eu resolvi tentar, mas não foi nada sistemático. Eu tô aqui dando dica para quem tá com esse objetivo muito bem estabelecido para si, tá? Então, o conseguir pacientes é um processo mais lento, exige um pouquinho de paciência da gente, tá? Eu já falei para vocês isso, né? Que um dos aspectos importantes, de fato, é interagir com pessoas, tá? Eu acho que um dos maiores segredos é a gente se dar visibilidade, dar a si próprio visibilidade. Antes disso, eu tô falando que é difícil, né? Que é preciso ter resiliência. Eu queria só falar que o mais importante nesse processo de resiliência é vocês entenderem que o problema, não existe um problema e que não é com vocês.
Não é você que é incompetente, por isso você não tem paciente, tá? É isso que desanima a gente. Então, não é incompetência. Na verdade, esse mercado é difícil começar. Algumas pessoas têm mais sorte, tá? Não é competência. Algumas pessoas têm mais oportunidades. Ah, eu tenho um pai médico, pediatra que me encaminha um monte de criança, eu quero ser terapeuta infantil. Contingências da vida. Para a maior parte não é assim. Então não peguem para vocês isso no sentido de incompetência, de não dar conta, de ter sido uma perda de tempo tudo que vocês fizeram. Isso são as coisas que eu escuto, não tô inventando. Tá bom? Então tá. Então a gente precisa interagir com pessoas. Eu já falei algumas coisas para vocês, né? Que eu acho que funcionam. Então eu vou retomar algumas coisas, né? Como especialização, cursos, grupos de estudo. Grupos de supervisão. É muito legal participar de grupos de supervisão, tá? E aí, em cada cidade certamente tem alguma coisa. Se não tiver, criem grupos, né? Criem grupos profissionais. Isso faz vocês serem vistos, faz as pessoas lembrarem de você, lembrarem, pô, fulano tá formada, ó, eu vejo ela super esforçada e tal, ele é super esforçado, se dedica pra caramba. Isso vai fazer vocês serem mais lembrados. Outra coisa que eu acho bastante legal é o trabalho voluntário. Quando eu me formei, eu trabalhei numa ONG por um tempo e isso me deu bastante visibilidade. Mas o que eu falo visibilidade não era de ter só paciente em consultório, que não era o meu objetivo, mas é de ser vista como profissional, ser lembrada como profissional. Então, pode-se buscar algum tipo de trabalho voluntário. Outra coisa que é interessante é pensar em palestras ou cursos gratuitos que podem ser oferecidos para populações, mais temáticas mais gerais oferecidas para população. Por exemplo, você pode fazer uma palestra sobre bullying ou sobre orientação de pais ou sobre comportamento infantil numa escola, né? Ou uma palestra sobre comportamento de adolescentes no colégio. Você pode falar sobre ansiedade, a relação com a comida e sobrepeso numa academia, sei lá, tipo, aí é uma questão de criatividade, mas isso é outra coisa que é legal, você deixa seus cartõezinhos lá e as pessoas escutam você falando, lembram de você também. O importante é a gente tentar se dar um pouquinho de visibilidade, né? Uma outra coisa que eu lembrei quando eu tava rascunhando aqui o que eu poderia falar para vocês, nem sempre é possível, mas se a gente conseguir se inserir nesse início em equipes multidisciplinares, isso é bem legal também. Então, de repente, você subloca uma sala ou vai fazer o seu consultório num lugar ou conhece pessoas que também estão começando, enfim, que são de áreas diferentes. Então, a gente tem, às vezes, consultórios que são multidisciplinares. Então, tem fono, tem físio, tem TO, tem médico, tem dentista. E isso gera encaminhamento entre os profissionais. Isso é muito legal também, né? Porque você se torna membro de uma equipe que lida com uma parte específica do comportamento humano ou de alguma faceta do organismo, né? E aí isso também pode ajudar bastante nesse início. Uma questão que eu percebo muito, muito, muito: as mídias sociais. Vocês são de uma geração que eu tô aqui usufruindo nesse momento, inclusive, né? Que a visibilidade, ela é fácil de ser obtida, né? Basta uma câmera, um celular na mão e uma conta nas redes sociais, uma conta no Twitter, uma conta no Instagram, uma conta no Face, que você consegue ter visibilidade. Isso ajuda, né? Eu acho que não atrapalha, mas assim, o que eu tenho percebido? Todo ano eu tenho uma leva de alunos que se formam. Bastou, assim, gente, é impressionante. Deu janeiro, fevereiro, começam os convites, né? Pra curtir as páginas. Então eu tenho lá, página, né? Maria da Silva Psicóloga. Isso é muito comum. Vocês fazem muito isso. Eu não vejo atrapalhar, mas eu também não consigo ver ajudar, sabe? Eu acho que uma página no Facebook falando que você é psicóloga não te ajuda, a não ser que você crie conteúdo relevante. Então, para ter o uso da mídia social, para angariar pacientes, para te dar visibilidade, eu acho que só funciona se você for uma pessoa com um perfil, né, de saber usar a rede social a seu favor. Então, eu acho que não basta criar lá uma página com o seu nome e ficar repostando frases, repostando coisas das outras pessoas.
Vocês podem me dizer quem já fez isso, se percebe que alguém chega no seu consultório por causa disso, mas eu particularmente acho que eu não acho que isso ajuda. Eu acho que a mídia social ela ajuda a partir do momento que a gente cria conteúdo relevante, né? Então você pode buscar ajuda nesse sentido. Inclusive, hoje em dia tem vários cursos, inclusive online, te ajudando a criar engajamento nas redes sociais. É uma alternativa, tá? Mas a mídia social em si, só criar uma página, esse tipo de coisa, eu particularmente não vejo como um grande aliado. Mal não faz também, mas não acho que super ajuda, não. Uma outra alternativa para quem está começando, que também já me perguntaram diversas vezes, eu não sei ajudar no caminho para isso, mas os planos de saúde, né? Eu nunca usei plano de saúde, eu nunca fui, como é que fala? Conveniada, tá? Com plano de saúde. Mas o plano de saúde ele ajuda muito na rotatividade de paciente, tá? Então a rotatividade ela é muito alta. Você consegue encher a tua agenda com o plano de saúde, e aí você vai pegar a mão, né, de atendimento. Então eu acho que é bem legal. Eu não sei como é que faz para entrar, tá? Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Para quem tá começando, vale muito a pena. Agora sim, o plano de saúde paga mal, muito mal. E a única coisa que eu vou deixar aqui registrada para vocês é que escolheu fazer o plano de saúde, meu bem, a escolha é tua, tá? O paciente não tem nada a ver com isso, porque eu tô cansada de ver gente atendendo o plano de saúde e fazendo sessão de 20 minutos, meia hora, por quê? Pega uma guia, não sei, pega duas guias, nem sei como que funciona, mas enfim, faz meia hora um atendimento e meia hora outro. Isso é antiético, tá? Então que fique registrado que se você tá querendo começar seu consultório, legal, tá? O paciente tá buscando ajuda, ele não quer saber se o plano tá te pagando pouco ou não. Então faça a sua sessão de 50 minutos, que é o ético, que é o recomendado, tá bom? Falando nisso, tá? Falando em valores, e aí vem um ponto delicado que me perguntaram também, o quanto cobrar. Ah, tô começando, quanto que eu cobro? Eu não posso falar em valores porque não seria ético também, mas o nosso conselho de classe, como eu já respondi lá no Stories, ele oferece uma tabela, tá, de honorários, e essa tabela tem valores mínimos e tem valores máximos. Ninguém lembra de falar dos máximos, né? Eu vejo um monte de psicólogo por aí cobrando super acima da tabela. A gente tem um parâmetro que o nosso conselho de classe nos dá. O que eu falo, né, para quem me pergunta isso? A gente tem que tentar, ao máximo, seguir isso. Eu sei, se eu não me engano, hoje o valor mínimo está em 120. Eu acabei de me formar, vou cobrar R$ 120. Ok, cobrar um pouco abaixo da tabela nesse início, mas a gente tem que ter cuidado o quanto abaixo, porque eu já vi psicólogo cobrando, e não faz muito tempo isso, R$ 30 a sessão, tá? E aí é uma concorrência totalmente desleal, né? Eu cobrar isso por um atendimento, é desleal com o meu colega. Então, bom senso. Ah, eu vou cobrar um pouco abaixo, bom senso, tá? E quem tá cobrando muito acima aí precisa rever os conceitos também, porque não tá certo. É tão antiético quanto cobrar abaixo da tabela de valores, viu? O que mais que eu separei aqui? Vai ficar assim, esse vídeo eu não vou editar não sei editar. Ah, é verdade, lembrei. Eu queria complementar uma resposta que eu dei no meu stories a respeito do quando o meu consultório começou a dar lucro. Porque eu coloquei uma questão lá de meses, foi muito rápido, mas eu queria fazer uma ressalva. Não é porque eu sou wow, né, como ela é boa, não. E nem porque eu tive muita sorte, é porque era outra trajetória, tá? Como eu disse, quando eu abri o consultório pela primeira vez na minha vida, 8 meses eu tinha um paciente, tá? Aí eu tive um hiato, depois eu parei, eu tive um outro tempo de consultório, que foi um tempo do perrengue, como todos vocês vão ter, esse que a gente tá falando aqui. E na época do meu mestrado, eu dava aula em faculdade, eu não aguentei, eu parei o consultório. E quando eu retomei o consultório pela terceira vez, tá? E agora sim eu comecei uma carreira dentro do consultório. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu retomei o consultório. Eu retomei no momento em que eu já era muito conhecida na cidade. Eu retomei no momento em que eu dava aula, né? Então, assim, a docência, ela ajuda muito. Então, eu comecei de um ponto, eu recomecei de um ponto que foi muito mais tranquilo para mim. Então, por isso que o lucro veio mais rápido. Eu não sei falar em tempo. Eu, assim, já ouvi falar, algumas pessoas falando na questão de 1 ano, mais ou menos, para começar a se pagar, né?
eu não sei quanto tempo ele começa a se pagar, em quanto tempo ele começa a dar lucro. Para mim foi rápido, mas foi porque eu tive, eu estava num outro momento, que não é o momento de vocês, né? Mas não dá para ter muita pressa, realmente isso é uma coisa que eu posso dizer, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para isso começar a acontecer. E outra, se você tiver uma sala sua, que você paga aluguel, você paga condomínio, você paga luz, se você tiver secretária, né? Ah, eu nem coloquei isso lá nos pontos, posso falar disso também. O vídeo já tá com 25 minutos, mas ok. Então, assim, se você tem que pagar isso tudo sozinho, o lucro vai demorar mais para vir, né? É óbvio. Se eu começo com a sublocação, esse lucro vai vir um pouquinho mais rápido e eu também vou ter mais parâmetro de como que tá para mim, para eu poder fazer conta e saber como seria abrir um consultório só meu. Então, acho que isso é super relativo, eu não saberia responder isso. A questão da secretária, né? Eu não tenho secretária. Hoje em dia o WhatsApp ele funciona de uma maneira, para mim, fantástica. Já tive secretária, me deu muito trabalho. Para mim é muito mais fácil eu manejar sozinha os meus pacientes pelo WhatsApp. E isso é um gasto a mais também que a gente tem. Mas enfim, tem quem não abre mão de secretária por nada, tem quem abre mão de secretária, tá? E aí, o último ponto, tá ficando muito grande esse vídeo, o último ponto que eu queria colocar é que tem a ver com tudo isso que eu coloquei até agora. A gente precisa entender que essas dicas que eu tô dando, né, elas são relativamente gerais, mas assim, a gente tem que respeitar as nossas características pessoais, tá? E eu dando aula há muito tempo, eu sou um tipo de professora que se aproxima muito dos alunos, eu vejo todo tipo de pessoa, todo tipo de pessoa. Então a gente tem quem é muito reservado, quem é muito tímido, muito inseguro, muito aberto. Tem gente que tem uma autoestima elevada até demais, que na verdade acaba indo para um ponto que eu também acho que não é legal, assim, que é uma autoconfiança exacerbada que soa de um jeito que eu não gosto também, sei lá. Mas enfim, cada um tem uma característica, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa saber, eu comecei falando dos objetivos, né? A gente precisa saber o que a gente quer, tá? E a partir do momento que eu sei o que eu quero, eu posso traçar uma trajetória, um plano, mas esse plano tem que respeitar as minhas características. O que eu tô fazendo agora, por exemplo, né, é uma coisa que eu não sou tímida, eu não tenho vergonha, tô aqui botando minha cara, vou dar minha opinião, todo mundo vai ver. Isso é uma coisa que para mim funciona bem, para algumas pessoas também, mas para outras não. Então, para algumas pessoas a coisa da exposição, ela vai ser mais complicada, né? Então, qual que é o caminho que ela pode tomar, né? Que ela pode seguir? Para algumas pessoas, a coisa do networking pode ser complicada por uma introversão muito grande. Para outras pessoas, o que pode complicar é o fato dela ser aberta demais e dar uma impressão de arrogância, sei lá, mas tem que respeitar, tem que se autoconhecer. O que eu quero e como que eu vou atingir isso dentro dos meus limites, né? Esses são os meus limites, aqui eu não posso ultrapassar. Mas quais são as minhas características que me dão destaque? Onde eu sou bom? Nossa, eu sou bom em escrever, não preciso vir falar. Então vamos escrever texto, vamos criar conteúdo relevante nesse sentido, né? No que você é bom, né? No que você acha que você se destaca. Então, eu acho que é um processo de realmente olhar para si, de autoconhecimento que é fundamental, não só no início da carreira, tá? Não só profissionalmente, em tudo, mas aqui especificamente, eu acho que é legal de destacar, tá? A gente não pode fugir dessas perguntas, né? Por fim, união. Eu sinto a nossa classe profissional muito, muito desunida e muito competitiva. Uma competitividade ruim, porque tem competitividade que é boa e a competitividade da nossa classe profissional não é boa, né? Então eu acho que a gente tinha que aprender a se unir um pouco mais, a se respeitar, a entender a dificuldade do colega, se unir para alcançar bons resultados conjuntamente, como colegas, como classe profissional, tá? Eu acho que falta muito, né, isso. Eu vejo pessoas tendo ideias, isso as pessoas me falam, coisas do tipo assim, eu tive tal ideia, mas não fala nada, não posso falar nada, porque, já vão por olho gordo. Gente, não, façam juntos, né?
criem grupos juntos, cresçam juntos. A nossa classe carece muito disso, né? E eu acho que esse sentimento de desamparo desse início também tem muita raiz nisso, né? De eu não ter no meu colega alguém em quem eu sinta suporte. Se eu disser que tá difícil para mim, o que o outro vai pensar, né? Que eu sou um fiasco, que eu sou um fracasso. Eu acho isso inconcebível dentro da nossa profissão. E é comum, é assim que a gente vê. É uma pena. Então eu faço, assim, na verdade, um convite para que vocês se unam, façam a diferença. Vocês estão aí começando, façam diferente, tá? Vamos tentar cindir um pouco dessa imagem, né? Essa característica que a gente percebe dentro da nossa classe profissional, de desunião, tá? E de competitividade negativa, tá? Levem isso com vocês, por favor. Ai, gente, é isso, tá? Deixa eu ver. Eu acho que era isso mesmo. Acho que ficou grande, meia hora, mas eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho, espero ter conseguido lançar alguma luz nesse momento que eu sei que é de muita escuridão para vocês. Fico à disposição, não estamos parando aqui. Eu quero criar mais conteúdo nesse sentido, tem muita coisa para ser dita. Mandem suas perguntas, façam comentários, digam como tem sido para vocês. O que eu falei faz sentido para quem já começou? Não faz? Foi diferente? O que vocês acrescentariam? Vamos começar essa união aqui. O que vocês teriam para dizer para quem está começando e está angustiado, né? Como vocês iniciaram a carreira de vocês? Que outras dúvidas surgem? Tá bom? Vamos continuar esse bate-papo com certeza. Pessoal, muito obrigada. Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.